Olá, hoje eu vou falar um pouco sobre um dos tipos de crimes contra o patrimônio, em específico o do artigo 173 do Código Penal, que fala sobre o abuso de incapazes. Muito se fala sobre esse tipo de crime, mas será que realmente as pessoas entendem o que é? Para entender melhor, é necessário ler o dispositivo. Artigo 173. Abusar em proveito próprio ou alheio, de necessidade, paixão ou inexperiência de menor, ou da alienação ou debilidade mental de outrem, induzindo qualquer deles à prática de atos suscetível de produzir efeito jurídico em prejuízo próprio ou alheio. Pena: reclusão de 2 a 6 anos e multa. O bem jurídico que é tutelado por esse tipo de crime é o patrimônio, em especial o patrimônio de incapazes ou menores, já que, devido à sua debilidade, essas pessoas elas estão mais suscetíveis de ações fraudulentas. A conduta desse crime ela requer uma ação no qual vai induzir a vítima a criar uma ideia na cabeça dela para que ela possa praticar um ato que possa produzir efeito jurídico, sendo necessário o abuso em proveito próprio ou alheio. Ao que se refere aos sujeitos do delito, qualquer pessoa ela pode ser o sujeito ativo. O passivo não, tem que ser o incapaz, alienado ou débil mental. O que é um incapaz? Incapaz é aquele que possui a idade inferior a 18 anos. É válido ressaltar que não se inclui os emancipados, já que quando ele emancipa, adquire a capacidade civil. O alienado é aquela pessoa louca, que possui alguma perturbação psicológica. E o débil mental é aquele que tem retardamento mental. O elemento subjetivo do crime é o dolo. Assim, o sujeito ativo ele tem que querer induzir a vítima a praticar uma ação que prejudique o seu patrimônio ou de outra pessoa. Ele vai se valer da necessidade, inexperiência ou paixão, não sendo necessário a indução a erro ou a fraude. A consumação do crime se dará com a prática do ato ao qual a vítima ela foi induzida. E em relação à tentativa, sim, ela é possível quando, apesar das investidas do autor, a vítima ela não pratica a conduta contra si ou contra outrem. Superado aí o artigo 173, eu irei falar agora sobre o artigo 174, que trata do induzimento à especulação. E aqui no vídeo eu irei abordar o conceito, o objeto jurídico tutelado, o elemento do tipo, o elemento subjetivo, o momento consumado, a tentativa e, por fim, a ação. Sobre o conceito, o que é que diz o artigo 174 do Código Penal? Abusar em proveito próprio ou alheio da inexperiência ou da simplicidade ou inferioridade mental de outrem, induzindo a prática de jogo ou aposta ou a especulação com títulos ou mercadorias, sabendo ou devendo saber que a operação é ruinosa, a pena reclusão de 1 ano a 3 anos e multa. O objeto jurídico tutelado aqui é o patrimônio especial ou os bens da pessoa que, por inexperiência, desconhecimento ou incompreensão dos riscos de jogos, aposta ou especulação ruinosa, esta última com títulos e mercadorias, e agora eu gostaria de explicar que títulos e mercadorias seria o investimentos, né, no mercado de ações, bolsa de valores, sejam elas aliciadas a se lançarem em aventuras financeiras em que há risco, né? Então é aquela pessoa que tem um conhecimento, às vezes, e quer se aproveitar do desconhecimento de outra, né? Aquela pessoa mais humilde. E daí eu gostaria de trazer um exemplo para a gente compreender melhor como é que funciona esse dispositivo. Vamos supor que tem uma pessoa que entende de mercado de ações e queira começar a arriscar no day trade, por exemplo. O day trade, para quem não conhece, é um investimento de alto risco que se encontra dentro da Bolsa de Valores e a porcentagem, a probabilidade de as pessoas efetivamente conseguir dinheiro nesse tipo de investimento é em torno aí de 5%, 12% das pessoas que investem. E está até na moda, né, essa questão do day trade. Então, vamos supor que essa pessoa que costuma investir, queira investir e se utilizar de recursos de outra pessoa. Então, ele vê aí um senhor, uma senhora que
tá lá cuidando da sua vida e começa a colocar esses sonhos, olha, você vai ganhar muito dinheiro, confia em mim, eu tenho um know-how muito bom, eu vou, né, fazer prosperar esse dinheiro. Então ele se aproveita, né, da ingenuidade, essa pessoa pode acabar acreditando e ali investe o patrimônio, né, dessa pessoa nesse day trade, acabe perdendo, por exemplo, aí se enquadraria. E por se tratar de crime formal, e aqui, né, eu já gostaria de trazer essa questão do crime formal, independentemente se a pessoa teve prejuízo ou se a pessoa acabou se beneficiando da ação, já se enquadraria no tipo penal. A consumação, ela vai acontecer a partir do induzimento. Então, induziu a vítima se convenceu, já aconteceu, já se consumou, né? Independente se a pessoa em questão ela vai conseguir tirar vantagem ou se a vítima também vai conseguir se beneficiar, por exemplo, por se tratar, como eu já havia falado, de crime formal. Outra questão também é a ilicitude, não importa se a transação em questão ela é lícita ou ilícita, né? Aqui no Brasil a gente sabe que jogos de azar é ilícito, por exemplo. E a gente sabe que mercado de ações é lícito, mas as duas transações em questão aqui, ela pode se enquadrar no tipo penal. Agora, é importante também que o agente, ele saiba ou deva saber que a transação em questão ela é de risco, né? Então, aqui entra a questão do dolo e do dolo eventual. O sujeito passivo é a pessoa inexperiente, né? Cuja simplicidade de caráter faça com que ela não tenha aquela malícia ou que ela não saiba sobre os riscos da operação. O sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, então se trata aí de crime comum. O elemento subjetivo é o dolo, que pode ser o dolo eventual ou o dolo direto. Então, quando o dispositivo ele traz que saiba, ou seja, ele sabe, ele tem plena consciência ou deva saber, ele ainda tem dúvidas, mas ele acredita que talvez, né, dê errado, então ele tem aí uma dúvida que deva saber. Então, o dispositivo ele cabe aí o dolo direto e o dolo eventual. E aqui também cabe a modalidade tentada e como é que ela se concretizaria. Se concretizaria se a pessoa que foi convencida ao induzimento, ela antes de se concretizar a aposta ou não sei, né, a transação lá, um terceiro, que pode ser familiar, amigo, vizinho, não sei, impede com que a transação ela, de fato aconteça. Então aí já se enquadraria a modalidade tentada. O que não seria a modalidade tentada? Vamos supor que a pessoa ela fale com o senhorzinho e o senhorzinho já muito esperto, ou seja, ele não é uma pessoa inocente, né? Que esse artigo é justamente para proteger essas pessoas que são mais inexperientes, que têm essa boa fé em relação às pessoas. Então, ele tem essa malícia de saber que aquela pessoa pode colocar o patrimônio dele em risco e diz, não quero. Então, aí não cabe a modalidade tentada, né? Trata-se de crime de ação penal pública incondicionada. Finalizamos, então, o artigo 173 e 174. Espero que a gente tenha conseguido mostrar nosso conhecimento e que esse vídeo seja útil também para quem sabe outras pessoas.